Pessoal, boa noite a todos e a todas. E meu nome é Tadeu Ramos, sou professor de filosofia do componente curricular e de filosofia do IFRS Campus Rolante. E a gente está se reunindo aqui para o nosso primeiro encontro síncrono. Eu serei breve, tá? Vou tentar, assim, ser muito sintético. E hoje é um encontro para a gente, assim, simplesmente se conhecer um pouquinho mais, né? Enfim, se conhecer da maneira que é possível agora, e a gente tirar algumas dúvidas e eu fazer alguns encaminhamentos com vocês, tá bom? Vamos estabelecer aí um teto de até 8h05, 8h10, 35, 40 minutos aí para a gente finalizar as nossas atividades, tá bom? Esse encontro está sendo gravado, hoje é dia 9 de março de 2021, ele vai ficar disponível depois na plataforma do Moodle e se a gente decidir, né, por algum outro canal, alguma outra rede social, a gente pode estar compartilhando ele, tá bom? Eu primeiro gostaria de ouvir de vocês, se vocês estão conseguindo me ouvir bem e me ver bem. Sim, tá tudo Podem... certo. Ok, então tá. Eu vou fazer uma projeção aqui, são alguns slides só para mim se orientar, para a gente se orientar aqui do nosso encontro. E para tal, eu vou compartilhar a minha tela, tá? Qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês me perguntem, tá, turma? Eu vi que tem alguém com a mão levantada? Acho que não. Podem falar pelo chat aqui também. A Júlia está perguntando se vale nota participar dos encontros. Às vezes surgem imprevistos. Júlia, a Luciele... Ah, tá. Na verdade, não vale nota, tá? É importante que você participe na medida do possível, tá? Pode ser que não seja nesse horário, pode ser que seja em outros horários. A gente vai definir isso hoje também, tá? Mas, assim, de qualquer forma, os encontros vão ficar gravados e eu vou disponibilizá-los nos canais de comunicação que a gente tem, tá? Enfim, eu não vou fazer chamada, certo? Mas quanto mais pessoas puderem participar, obviamente que eu vou ficar muito feliz e certamente vai ajudar vocês no decorrer da PNP na realização das atividades. Tá bom? Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Então, vocês conseguem ver a minha tela, pessoal? Sim, Ótimo. Sim. Então, vocês são estudantes do curso técnico integrado em informática, do FRS Campus Rolante. A ideia inicial hoje é a gente fazer a apresentação desse plano de ensino, né? Mas, na verdade, assim, não é só o plano de ensino, são algumas outras coisas aí que serão importantes a gente traçar e definir algumas coisas para esses nossos encontros, né? São 6 semanas que a gente tem, o nosso tempo é curto, né? E a gente vai tentar aproveitá-lo da melhor maneira possível, certo? Bom, então nossa pauta, pessoal, eu dividi ela nesses 4 pontos, e a gente vai fazer alguma rápida apresentação. Eu quero falar um pouquinho desse plano de ensino, falar um pouquinho também sobre o uso do Moodle, como é que a gente vai utilizar ele, e a gente vai fazer alguns encaminhamentos, tá bom? Muito bem, então um pouquinho sobre eu, né? Sobre a minha pessoa, este que vos fala. Eu anotei algumas coisas aqui, esse é meu nome completo, Tadeu Alan Ramos, tá? Vocês podem me chamar só de Tadeu, ou Tadeu Ramos, né? Pode me chamar, alguém antes se dirigiu a mim de senhor, né? É, eu não sou tão jovem assim, mas também não tão velho, né? Vocês podem me chamar de você sem nenhum problema, tá, pessoal? Sem muitas formalidades. Vocês podem me chamar pelo nome bem à vontade, tá bom? Então, eu sou graduado em filosofia, eu acabei, na metade do ano passado, meu mestrado em filosofia da educação aqui na Universidade de Passo Fundo, tá? É a cidade que eu moro atualmente, mas eu não sou de Passo Fundo, eu nasci numa cidadezinha pequena aqui perto, né? Saldanha Marinho, para vocês ficarem sabendo, Saldanha Marinho é a Riozinho, aqui de Passo Fundo, tá? É uma cidade pequena, né? Um pouco menor, né? Eu acho que ela é até menor que Riozinho. Eu falo de Riozinho pelo tamanho, né? Pela proporção e pela quantidade de pessoas, né? Em nenhum momento eu acho que ela é uma cidade ruim, não é isso que eu quero dizer, tá? É só pela questão do tamanho mesmo, certo? E Riozinho, assim como Riozinho, Saldanha fica próximo de outras cidades que são um pouco maiores, né? Aqui a gente acaba falando mais de Passo Fundo do que de Saldanha Marinho, né? Certamente. Bom, aqui eu já dei uma pista, né? Faz 4 anos que eu sou professor do IF, já faz mais agora, 4 anos e
em alguns meses, né? E é o tempo que eu sou professor no IF. Meu tempo de profissão, eu nunca fiz outra coisa a não ser professor de filosofia, mas não que eu não tenha feito nada antes de terminar o curso de filosofia, né? Mas profissionalmente a minha profissão é professor de filosofia, né? É, eu cito alguns filósofos, né, que eu conheço, né, o Heráclito, Sócrates, o Platão, o Santo Agostinho, Kant, Adorno, Luc Ferry, o Charles Taylor, o Amartya Sen e o Olavo de Carvalho, né, que são alguns filósofos aí que ocupam, talvez, alguns mais, alguns menos, né, posições de destaque. Bom, eu quero fazer uma brincadeira com vocês agora aqui, tá? Ou, enfim, qual dessas informações vocês acham que é falsa? Tem algumas informações aí que eu coloquei e eu quero que vocês pensem um pouquinho assim e interajam um pouco comigo, né? Dessas opiniões que eu coloquei aí, né? Vamos ver se vocês estão atentos. Qual delas vocês acham que é falsa? Talvez vocês podem dizer por quê. Vocês podem responder isso pelo chat ou podem abrir o microfone, tá? Deixa eu voltar lá para a reunião. Qual daquelas informações vocês acham que é falsa? Eu Deixa eu acho que voltar lá ali é a para idade da profissão. idade da profissão. Qual vocês acham que Não é? sei, não. Eu acho que é aquele natural de Saldanha Marinho, porque tem um ponto de exclamação ali bem aleatório, sei lá. É. E aí, pessoal, qual vocês acham que é falsa dessa opinião aí? Dessas todas aí. Vamos ver, alguém falou? Quem foi que falou? Se apresenta aí um pouquinho, que a voz eu não conheço, pessoal. Vocês podem, Eu se sou o quiserem. Bruno, sir. Bruno. Então, Bruno, tu tá dizendo que tu achas que eu não sou de Saldanha Marinho, É, e alguém mais falou também do tempo de professor. Eu. Tu Quem falou que que tu foi? não é Cauã? muito velho, nem muito novo, daí 18 anos, eu não sei. Assim, muito tempo. Tu acha que é muito tempo? Tá. Quem mais? Vamos ver. A Luciele Vou falou tempo de chutar, sei trabalho? lá, sim. Como é que é, Carol? Vou chutar. Tem Diga. alguma pessoa ali que não é filósofo? Pode ser, não sei. certeza que é isso. Eu vou começar a pesquisar cada um no Google. Eu pensei em fazer isso, mas depois, não, esse trabalho. Dá muito trabalho, pra isso vai fazer isso, né? Vocês não iam achar ali, talvez, né? As informações sobre mim. Mas os filósofos, talvez. O senhor Alguém mais? Diga. tá duvidando da nossa capacidade de stalkear? Olha, agora vocês estão começando a me deixar com medo aí, ó. Daqui a pouco vocês vão levantar até a minha ficha aí, criminal. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Arrisca um palpite? Qual dessas aí que vocês acham que é falsa? Vocês nunca falaram uma mentira quando foram se apresentar pra alguém? Peraí, quando é que foi criada lá a escola mesmo? O Instituto Federal, no Campus Rolante? É, O Campus Rolante, ele foi. A sede própria foi em 2017, metade do ano de 2017. A Lari tá dizendo tempo no IF, talvez? Pode ser, não sei. Carol, ia falar alguma coisa? É o tempo do IF, sim, senhor, eu acho, porque 4 anos que tem a sede, mas tu falou que trabalhou antes de ter a sede, eu acho que o IF ficou 1 ou 2 anos, né, sem ter a sede, então tu trabalhou 5 ou 6 anos no IF, não 4. Ó, e já temos um fato novo. Mais alguém? Ah, meu nome, né? Logo vocês acham. Tempo de profissão, alguém falou também, né? Alguém disse que talvez, sim, eu, Cauã. Cauã, alguns daqueles ali não seriam filósofos. Quem vocês acham que não seria filósofo? Vamos ver se vocês já têm algumas informações prévias. Ah, já pode ser um item de discussão. Bah, senhor, pior que não conheço muito, não. Ah, bom, então temos o que fazer, né? Foi a Carol que falou? Sim, fui eu. Pois é. Há coisas a serem Sir, aprendidas. eu Diga. pesquisei Olavo de Carvalho e eu acho que ele é um. Peraí. Eu acho que ele é um ensaísta, não filósofo, mas sei lá. Ah, sim.
Bruno, né, Bruno? Isso. Tu olha aí, ó, viu? A Basta, era inter... a última. Eu pesquisei todos os nomes, senhor. Viu? Olha aí, ó. Viu? Antes alguém perguntou assim se valia nota, a presença nos encontros. A participação, Bruno, é talvez aquilo que mais vai valer. Mais do que estar aí, simplesmente por Aí, estar. Então, quanto mais puder participar, melhor. Ótimo. Eu, o Porque Bruno e aí. o Cauã, então já estamos quase Ah, passados. não, sim, não, já estão, ó. O primeiro encontro A já, Luz né? também. Teve mais alguém que comentou no chat também, e eu vou valorizar isso. O chat também fica Ainda bem salvo. que eu perdi minha vergonha de falar aqui rápido. Viu? Olha aí, Cal, viu? Isso é bom também entrar antes de começar os encontros. Ó, viu? A entrada antes dos encontros ela ajuda a quebrar o gelo, a gente, né, saber do que estão falando, se tratar, né, se apropriar do que está se tratando, né? Então, importante, tá? Vai algumas dicas aí para. Ok. A Luciele falou que, enfim, Luciele, né? Viu? Viu como é? É isso que acontece. Alice já é assim uma pessoa que, né, ela não tem receio nenhum de fazer perguntas ao professor que ela nunca viu. Ah, olha só. Enfim, vou deixar quando a gente se encontrar presencialmente eu conto a minha idade, tá bom? Aí eu falo para vocês que idade eu tenho. Mas eu sei que tu Bora estava pesquisar no atrás. Face dele. a gente podia chutar, senhor. Pois é, seria uma boa. Seria uma boa, né? Não, mas assim, bom, Usa a técnica que o senhor ensinou aquela vez. qual? Eu ensinei alguma técnica? Não, não foi tu, O foi outro outro professor. senhor fez. Não me lembro o que ele fez. Ah, Era aí no chute. C de Ah, chute. ele Daí tu dizia fala mais ou mais ou menos. menos. Ah, é verdade. Ah, sim, sim, sim. O Felipe é um baita enganador, né? Se vocês olharem o Felipe, vocês acham que ele tem 26 anos, né? Mas só para vocês terem uma ideia, assim, talvez isso possa ajudar um pouco também a vocês pensarem nessas perguntas de idade, no tempo do IF, que idade eu tenho e tal. Quando eu terminei meu curso de graduação, que eu não vou dizer quando que foi, quando eu terminei o curso de filosofia, o professor Felipe já era o coordenador do programa, já era doutor em filosofia, já era coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da PUC em Porto Alegre. E é um reles mortal, E recém-formado ele em parece filosofia. mais novo. E ele parece jovem, né? Ele, assim, quando eu vi ele, assim, tipo, o Felipe é um cara jovem, né? Mas daí fui pesquisar um pouco, eu não conhecia ele, né? Aí fui pesquisar, putz, cara, o Felipe é um gênio, né? Porque tu olha para ele, ele parece jovem até hoje, né? Só que ele é um cara que, enfim, escreve livro, escreve artigo, tá fazendo um segundo doutorado, né? Eu me senti um chinelo pisado a primeira vez que falei com ele, né? Vocês tiveram a oportunidade de ter um excelente professor de filosofia, quer dizer, vocês nem tanto, né? Mas os outros que tiveram aula com ele mais tempo, né? Ele é um cara, assim, a régua dele, a gente estende ela lá em cima, né? Ele foi uma pena, né, para o campus ter perdido ele, né? Enfim, ele ter ficado tão pouco tempo, né? Mas, enfim. Então, assim, só para, né, para não ficar assim, a gente não ficar tateando no escuro, né? Certamente um pouco menos de idade que o Felipe eu tenho, né? Apesar de ele parecer bastante jovem, né? Mas talvez eu tenha um cara de mais velho que ele até. Bom, mas enfim, vamos avançar, pessoal. Quero voltar lá, então, para vocês, já que eu comecei a falar demais agora aqui. Aqui. Bom, primeiro, quem imaginou que eu não fosse, agora acabou de parar de funcionar meu mouse. Quem achou que eu não fosse natural do Saldanha Marinho se enganou. Saldanha Marinho é minha cidade natal. Nasci e vivi lá até uns 16, 17 anos. E aí fui morar aí perto de Rolante, Canela. Morei um ano na cidade de Canela. E era engraçado porque eu via os ônibus da Citral, que ali na rodoviária de Taquara ou de Porto Alegre, que eles indicavam um caminho para Rolante, e eu ficava pensando, onde é que isso aqui é Rolante, né? Isso há quantos anos atrás? 21 anos atrás, né? Quando eu morei esse tempo em Canela. E depois nunca mais tinha ido para essa região e não tinha e não conhecia Rolante, né? Fui conhecer Rolante o dia que eu fui nomeado no concurso que também diz o tempo de trabalho no IFE. São 4 anos só que eu sou professor no IFE mesmo, né? Minha nomeação foi no dia. Lembram da enchente de Rolante? Deixa eu ver aqui no chat. A Carol tá dizendo que vazou a minha idade. Isso não pode, não pode. Essa informação é confidencial. 37 ou 38. Informação confidencial, Carol. Não pode estar discutindo isso, tornando público esses assuntos. 37? Essa daí já Ou é 38. stalker. Tá bom. Enfim, quando a gente voltar presencialmente, a gente senta,
toma alguma coisa, um café, e a gente conta mais sobre isso. E eu assumi a minha nomeação no IFE foi no dia da enchente lá em Rolante, essa última enchente que deu em 2017. Foi dia 5 de janeiro de 2017. Então são 4 anos e alguns meses aí, né? Alguns dias que eu trabalho no IFE. Mas o tempo como professor também está errado, né? Porque eu comecei a trabalhar em 2007 como professor. Então, são, na verdade, 14 anos como professor de filosofia. E os filósofos preferidos, eu gosto de todos esses que estão aí, e eu também concordo com, acho que foi deixa eu lembrar aqui, eu vi, o Bruno falou que Olavo de Carvalho é um ensaísta. Realmente, né? Eu não colocaria Olavo de Carvalho com esse sobrenome de filósofo, apesar de ele dizer que ele é o grande filósofo brasileiro, tá? Mas isso é questão polêmica, né? E talvez em algum momento a gente possa analisar isso, né? Se o Olavo de Carvalho ele é filósofo ou não, tá? Mas agora eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, né? Eu já conheço alguns aqui que se apresentaram, né? Que eu comecei a conversar no início, mas daqui um pouco vocês podiam apresentar um colega de vocês aí para mim, ou algum colega que quisesse se apresentar também. Se não quiserem fazer também, né? Fica à vontade, tá? Agora é o momento da nossa apresentação. Eu já conversei bastante com a Carol, o Cauã, a Luciele, quem mais que falou? O Bruno, a Lari mandou alguma Vai coisa do NT que é mais interessante, a pessoa fica desesperada na hora. Querendo chamar um colega. Eu sei, essas coisas, elas geralmente são constrangedoras, né? Então eu não vou submeter vocês agora. Mas, enfim, se alguém quiser falar um pouquinho de onde que é, né? Por que escolheu o IFE, né? Quiser Então, apresentar um colega, a gente se conhece muito pouco, né? Porque as aulas elas duraram muito pouco, assim, presencialmente, então nós, colegas, nos conhecemos bem pouco, assim. sim, enquanto turma. Enquanto turma. Mas, assim, a Alice, por exemplo, eu estudei com ela no pré. Lá Nossa, no... Quando a gente era bem pequeno, foi no Kinder, em Igrejinha. tá. Conheço muito bem o Carlos também, que eu conheci na aula. A Fernanda Rosa, mas ela não tá na reunião, né? Mas tudo certo. Luciele, Tá. Lavínia, eu conheço bastante esses aí, assim, sabe? Mas o Aham. resto eu não conheço mais muito bem, não. Sim, sim, Bruno, obrigado, né? É, tu és de Igrejinha, Bruno? Eu sou de Taquara. Taquara, Taquara. O Eduardo, 17, é de Rolante. Tem o Carlos, que é de Taquara. Aham. Eu escolhi por conta que eu não conhecia muita gente. Olha, quem que é o Lutz FF? Ou a Lutz? Acho que é o Ou Lutz? Yuri, não é? Tem 2 Yuri, agora eu não me lembro qual é que é. É o Victor. Que eu acho muito engraçado Ah, no o chat, Victor. né? Quando tem um grupo de adolescentes conversando num chat, é uma coisa muito engraçada, né? Victor Natanael, é isso? Tá. A Lari tá dizendo que escolheu isso porque todo mundo da minha turma também se inscreveu lá. Sim, né? Esse fenômeno, assim, né? Uma coisa que eu achei engraçado, eu bisbilhotei também um pouco a vida de vocês, tá? Eu vi que tem bastante gente que é de outra cidade. E isso é característico aí do Campos Rolante, né? A Carol tá dizendo que a cidade dela eu não descubro. É perto aí de Rolante, Carol? Mais ou menos 1 hora eu levo pra chegar. Deixa eu pensar num raio de. Então deve ser Nova Hartz. Stalkeou, né? É? É, Nova Hartz. Eu É sou, mesmo? É faço sério? parte dos 3 Ai, únicos alunos do IFE que são de Nova Hartz. Olha só, mas assim, os únicos e os primeiros de muitos, Carol. Porque Sim, a assim, primeira foi a Eduarda, depois o Pedro, depois eu. olha só que bacana. E nós É três que, moramos, somos vizinhos. A gente mora bem olha pertinho do só, outro. viu? Tá, e como é que vocês iam, né, para o campus? Tinha transporte? Como é que vocês faziam? Não, a mãe do Pedro, ela Ah, trabalha em Parobé. Aí tá, ela pegava eu, a Duda e o Pedro e levava até Parobé na frente da Bibi. Daí na frente da tá, Bibi a gente pegava o ônibus e ia pro IFE. sei. Olha só, é uma aventura, né? Não, sabe por que que tu falou assim, dá mais ou menos 1 hora de rolante? Porque assim, quando eu ia para lá, eu ia de carro. Às vezes, né, eu ia de carro, às vezes
de ônibus, né? E era mais ou menos, eu pensei assim, bom, é 1 hora de rolante. Aí comecei a mapear um raio aí de cidades, mais ou menos 1 hora, volta de rolante. Pensei em Nova Hartz ou São Francisco, que deve dar mais ou menos isso, né? É. Mas aí. Bom, é surpreendente que saber Nova Hartz, porque a maioria das pessoas nem conhece que Não, existe eu essa cidade. conheço. Ixi, conheço há bastante tempo até. Ô, senhor, como é que tu conseguiu fazer isso? Que isso daí é coisa de outro mundo pra mim, que eu não sei nada de geografia. Não, eu também, eu sei Né? muito pouca coisa, Cauã, mas assim, eu imaginei assim, sabe o que ensina muito a gente a fazer isso? É dirigir, andar de carro e saber, e dirigir o carro, né? Porque aí você Ah, daí começa a se com a gente localizar. não é assim, a gente já tem 16 anos. Daí Pois fica é, complicado. sim, Cauã. Então, assim, eu te digo assim, te acalma, não vai ser nas aulas ou eu dando aula para vocês vão entender isso. Quando vocês começarem a dirigir, vocês vão identificar isso. A Lavínia está dizendo que é de Igrejinha. Ah, ok. A Igrejinha é uma cidadezinha também bem legal ali próximo. Eu gosto Já ali da. aproveitando que tá todo mundo se apresentando. Sou Diga. Cauã, eu tinha 15 ontem, fiz 16 hoje Olha e só. sou de Rolante. Parabéns, Cauã. Muito bom. Que bom. Parabéns, Cauã. Muito- Obrigado. muitos e muitos anos de vida. Pena que a gente não pode estar aí presencialmente, né, para poder se Já dar um aproveitei abraço, pra né? me engingar uns parabéns hoje. É... Olha só, e agora todo mundo dá parabéns pro Cauã, tá? Bom, mas enfim, muito legal, pessoal, essa conversa inicial, né? E eu espero que a gente possa. Em alguns momentos não vai ser tanto assim, tá? Mas é bem importante nesse primeiro momento a gente poder conversar, se conhecer um pouquinho mais, né? Quebrar o gelo entre nós, apesar de termos uma tela na nossa frente aí, né? E a gente poder avançar aí nesse modelo, né, de ensino que a gente está trabalhando, que muitas vezes é tão difícil, né? A Alice está dizendo que é para mandar bolo no correio, né? Uma fatia de bolo para cada colega, né, Alice? Então, né, que o Cauã aí se identifique os endereços de todos nós, né, e mande um bolo, né? Uber Eats, talvez, né? Muito bem. Ah, daí Bom, fica difícil. Cadê meus presentes por correio, então? pois Pode é, mandar. eu sabia que tu ia dizer isso, Cauã. Mas enfim, pessoal, vamos avançar, dar um passo a mais. Bom ouvir vocês, né? Parabéns aí aos guerreiros que vêm de fora de Rolante, né? Agora tá todo mundo na mesma, né? Eu, por exemplo, tô aqui em Passo Fundo, a gente tá sincronamente falando, né, com pessoas de diferentes cidades. Mas quando a gente estiver no campus lá, parabéns assim para aquelas pessoas que eu passei a minha vida inteira, né? Eu nunca, por exemplo, ensino médio, faculdade, pós-graduação, eu nunca fiz na cidade que eu morei, né? Eu sempre tive que viajar para outro lugar, sair, né? Sair de Saldanha Marinho para poder fazer faculdade em Passo Fundo, né? Então eu sempre valorizo muito também essa busca, né, de ir atrás, né, da formação, né, que é bem importante. Tenho certeza que vocês, ao longo da vida, no tempo, vocês vão perceber que isso é algo bem importante, tá bom? Bom, vamos avançar um pouquinho, pessoal, senão a gente vai se estender muito aqui. Assim, o segundo ponto da nossa pauta é eu falar um pouquinho do plano de ensino, tá? Mas o meu componente é o componente de filosofia, ele é uma disciplina que faz parte do núcleo de base comum, não é da área técnica, né, como vocês são do técnico informático, né, a filosofia ela não faz parte desse núcleo da área técnica, mas é da área comum. Então ela é um componente que todos os cursos de ensino médio têm em todas as séries, tá? No campus Rolante, no caso, eu sou o professor, tá? E o grande objetivo da filosofia é, nesse nessa PNP, enfim, a gente pode falar também para todo o ensino médio durante todo esse tempo, né? É entender a origem, o contexto do surgimento e o campo da investigação da filosofia, tá? A gente entendendo isso, como que ela começou, qual foi o seu contexto e o que que ela investiga, nesse primeiro momento, a gente mata essa charada e está todo mundo aprovado, promovido, enfim, deem o nome que quiserem, tá? Mas se a gente entender por isso é bem importante vocês se fixarem nesse objetivo, né? Entender como que começou, qual que foi o seu contexto e o que que a filosofia reflete, tá? Entendendo isso, estamos todos obtendo aí o mínimo necessário para poder progredir aí para o próximo ciclo, tá bom? Bom, eu citei esse filósofo, que é um dos que eu mais gosto, né? Eu gosto dessas brincadeiras aí, né, dos memes que se faz na internet. A internet é uma dádiva, né? Então eu coloquei essa afirmação desse filósofo que vocês estão vendo aí, que é o Sócrates, né?
E o Sócrates faz essa pergunta, né? Esses certamente devem ter visto isso, né? Tipo, é um diálogo entre um escritor e um editor. O escritor fala uma coisa, uma linguagem bem popular, chula, de senso comum, vamos dizer assim, e aí o editor diz, ó, você não pode falar assim, você tem que escrever de uma forma mais bonitinha. Então, esse é o Sócrates, né? É um dos primeiros filósofos, talvez um dos mais importantes. E aí, para mim, se a gente puder compreender essa afirmação aqui do Sócrates, que ela está mais bonitinha, né? Escrita, conhece-te a ti mesmo, né, a gente se conhecer um pouquinho quem nós somos. Se a gente fizer essa pergunta, que numa linguagem de senso comum ela pode ser traduzida por quem é tu na fila do pão, né? O Sócrates foi considerado no seu tempo, talvez a pessoa mais, talvez não, no seu tempo ele foi considerado a pessoa mais sábia, talvez uma das mais sábias da nossa história, né, da nossa tradição cultural, filosófica, né? Justamente por essa frase dele, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que é uma provocação que ele nos faz, né? Que a gente precisa aprender a se conhecer, né? A grande, todos os conhecimentos, todos os saberes que a escola, a universidade podem oferecer para uma pessoa, teriam como finalidade última as pessoas se conhecerem a si mesmas, né? Conhecendo quem elas são, elas certamente vão ter uma vida melhor, né? E essa é uma ideia socrática, né? O Sócrates defendia esse exercício sobre si mesmo, né? É um exercício da nossa razão, da nossa capacidade de refletir, né? Então é isso que a gente precisa fazer no campo da filosofia, aprender a conhecer a nós mesmos. Se cada uma sair do curso do técnico em informática, né, mas sair do meu componente de filosofia, conhecendo um pouquinho mais sobre si, né, eu acho que isso já é suficiente. Isso não se mede como uma prova objetiva, né, pessoal? Ou com uma nota final. Apesar de eu achar que isso é bem importante, ela indica muitas coisas. Mas a atividade filosófica ela vai acontecendo por um longo tempo. Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui. Do Vitor. Olá, Vitor, boa noite. Nós já começamos, já estamos no meio da apresentação. Eu estou seguindo e apresentando o plano de ensino. Aqui. Enfim, então, essa é a ideia que a gente precisa ter como referência. Conhecer a nós mesmos, né? Se as minhas aulas, nesses encontros que a gente tiver, nessas 6 semanas, colaborarem em alguma medida com o conhecimento de vocês mesmos, eu já vou ficar suficientemente satisfeito, né, com a nossa atividade. Muito bem. Então, aqui está o Sócrates, né? Essa é uma das telas mais conhecidas que a gente tem na história, e acho que eu coloquei aqui a descrição dela. Ela é uma tela pintada em 1787, no contexto do iluminismo europeu, e quem pintou ela foi o Jacques Louis, vamos falar o biquinho dos franceses, Jacques Louis David, e ela é chamada de A Morte de Sócrates, né? E o Sócrates, só para contar um pouquinho, vou falar mais disso para vocês em outros momentos, né? O Sócrates foi condenado à morte, né? Por quê? Porque exatamente ele exercitar a atividade filosófica com muita intensidade. E isso fazer com que as pessoas da sua época, as pessoas que tinham poder na sua época, não gostassem dele. E sugeriram para ele que, se ele quisesse manter-se vivo, ele foi condenado à morte, né? E sugeriram para ele, antes dele morrer, ele podia negar tudo aquilo que ele defendia. E se ele fizesse isso, ele seria absolvido. Mas ele preferiu não negar tudo aquilo que ele acreditava, né? E, bem pelo contrário, ele disse, olha, se é para mim morrer para defender aquilo que eu penso, agora que eu vou morrer mesmo. Me dá aqui esse veneno, por isso essa taça na mão dele ali, né? Me dá o veneno que eu vou tomar, né? E ainda ele faz um deboche, né? É como se a gente pudesse atualizar essa tem isso num diálogo chamado Apologia de Sócrates, né? Que é um texto do Platão que narra a condenação de Sócrates, né? Tem uma passagem lá que o Sócrates dá uma ironizada, algo tipo assim, pudéssemos atualizar para hoje, né? O último gole é para o santo, né? E bebe o veneno. Ele era muito irônico, né? E
Ele defendeu até a sua morte, né, a ironia, né, o deboche, né, com as instituições, com a opinião dos outros, as opiniões dos poderosos, principalmente, né. Então é um filósofo que eu gosto muito, né, e que a gente vai poder estudar um pouquinho mais sobre ele nesses nossos encontros, tá bom? Doutor, só uma pergunta. Diga. Sócrates era aquele filósofo que fazia várias perguntas para as pessoas, assim, do que eles pensavam, essas coisas? Sim, o método de filosofia do Sócrates era o método do diálogo, né? Ou melhor, a abordagem socrática sobre determinados temas, sobre todos os temas que ele debatia, era por meio do diálogo. Ele incitava o diálogo entre as pessoas, ele provocava o diálogo entre as pessoas, fazia perguntas para desacomodar as pessoas para que elas pudessem pensar por conta própria, né? Então ele tem uma expressão assim, ele tem um texto no material dessa semana, depois eu vou falar um pouquinho também, que ele diz que ele era como se fosse um parteiro de ideias, né? É como se ele provocasse, ele não ensinava ideias para as pessoas, ele provocava as pessoas para que elas pensassem nas suas próprias ideias. E como ele provocava? Por meio de perguntas, né? Então ele provocava as pessoas, né, e chegava para um e perguntava, olha, primeiro começava com perguntas simples, né? Para onde que tu tá indo, né? O que que tu vai fazer hoje, né? O que que tu vai jantar? Começava com perguntas desse tipo, né? E ia tornando elas cada vez mais complexas, até chegar, por exemplo, a perguntas como o que é a justiça, né? Podemos viver numa cidade justa, né? É possível a gente definir a justiça em si mesma, né? Tem uma definição não de exemplos de justiça, mas de justiça em si, né? Então, realmente, o método socrático é o método do diálogo, né? Das perguntas provocativas, né? Começando de perguntas mais simples para tornando elas cada vez mais complexas. Sim, essa é a principal característica do Sócrates, né? Bom, eu não vou ficar me atendo muito a isso aqui, eu só queria trazer mais um pensamento do Cícero, que é um filósofo romano, né? A filosofia tem uma origem grega, mas tem um grupo de filósofos romanos que a gente vai estudar lá no segundo ano, quando vocês estiverem, né, esperamos já presencialmente, né, que são os filósofos helenistas, né, uma corrente filosófica chamada de helenismo. E o Cícero já é um filósofo, daí o helenismo ele se espalha pelo mundo conhecido da época e faz muito sucesso na Roma antiga, né, no contexto dos imperadores romanos, né, do Marco Aurélio, enfim, desse pessoal todo aí. E o Cícero é um filósofo que convive nesse contexto, né? E ele vai dizer que a filosofia é um remédio para a mente. É, na opinião dele, o melhor remédio para a mente, né? É bem esse o sentido, né, da filosofia que eu gostaria que a gente tivesse nesse nosso primeiro encontro, clareza, né? A filosofia, ela é uma forma da gente viver melhor, né? Ela é uma atividade que nos ajuda a viver melhor, né? E talvez a gente precise, em alguns momentos, mais desse remédio, talvez algumas pessoas precisam mais desse remédio, e talvez nós nunca tivemos uma época em que fosse tão necessário esse remédio, que é a filosofia, né? Então a gente espero que a gente possa aprender um pouquinho, ao aprender um pouco sobre os filósofos, né? A gente possa experimentar um pouco desse remédio para tratar um pouco dos males da nossa mente, tá bom? Que todos temos em algum grau necessidade desse remédio, né? Muito bem, alguns mais, alguns menos, enfim. Eu não vou citar aqui todos os objetivos, vocês podem ler eles depois na íntegra, eu vou disponibilizar esses slides e a gravação para vocês depois, tá? Vocês podem ler atentamente, com calma, cada um deles, pensar um pouco sobre eles, certo? E vou especificamente nas questões metodológicas, tá? Então, como é que vai ser, pessoal? Eu vou sempre, depois eu vou mostrar isso no Moodle, tá? Disponibilizar a leitura de materiais para vocês. Vocês vão ter tarefas, questões, questionários, atividades para responder, né? Elaboração de parágrafos, textos dissertativos, né? Textos dirigidos que eu vou proporcionar para a leitura de vocês, né? Elaboração de textos escritos sobre os temas trabalhados, escutas de podcast, né? Que é uma ferramenta aí muito utilizada, né? Nesse formato assim de atividades à distância, né? Análise de vídeos, né? Encontros síncronos, questionários, né? Enfim, a gente vai trabalhar com todos esses instrumentos aí. Então, para cada encontro terá uma sequência de textos e vídeos.
para o estudante realizar durante a semana, tá? Então depois eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar isso lá no Moodle, tá bom? Questionários e fóruns, né? E a nossa avaliação, né? São... Alguém está perguntando alguma coisa? Deixa eu ver no chat. Eu levantei a mão, senhor. É que eu fiquei Desculpa, em Bruno. dúvida. Eu Fale. fiquei em dúvida sobre os fóruns, tipo, o que que é isso? Fórum, Eu questionário e vou fórum. mostrar. O questionário é um conjunto de perguntas, tá, Bruno? Sim, isso sim, mas o Tá? O fórum, fórum, depois eu vou te mostrar até um exemplo ali né, do que uma outra turma fez, tá? tá bom. Mas o fórum é assim, é uma situação, um problema, né, um caso, um conto, no caso que eu pretendo trabalhar com vocês, e aí você vai ter que se posicionar, vai escrever escrever sobre uma situação, tá? Ah, entendi. Vai ter uma situação e você vai opinar sobre aquela situação. Você vai Ah, discutir sobre aquela entendi. situação, tá? Fórum Tá. no sentido assim, de que você vai falar, a Carol vai falar, enfim, os teus colegas todos, sugere-se que eles vão dialogando contigo sobre aquilo ali, tá? É mais ou menos como se fosse uma página de Facebook. Um vai postando e os outros vão comentando. Eu vou Aham, postar e vocês vão fazer os comentários abaixo desse fórum, tá bom? tá Então bom. ele vale nota, vai valer 2 pontos, é bem importante. Só para dar um exemplo para vocês, não é problema amedrontar. Vários alunos não tiveram o aproveitamento total, né, do módulo, uma outra turma que eu trabalhei, porque eles não fizeram postagens do fórum, né? E vale 2 pontos. Então é bem Sim. importante que vocês, né, façam isso. Não é pegadinha, tá, pessoal? Mas assim, ó, se vocês, eu já vou nesse primeiro encontro deixar bem claro isso. É importante que vocês realizem todas as atividades, ou o maior número possível de atividades. Por quê? Ah, eu vou fazer só o fórum e avaliação final. Vai ficar só com 4. Ah, eu vou fazer só as atividades semanais. Vai ficar só com 6. Então, vocês sempre vão ter que fazer mais de uma atividade, mais de uma tarefa, enfim, tá? Se fizer só uma, não vai dar certo. Tem que fazer pelo menos o maior número possível. As atividades semanais, depois eu vou mostrar para vocês como é que elas são, vão ser 3, tá? Questionários, tarefas, né? Cada uma vale 2, tá? E aí um fórum valendo 2 e uma avaliação final lá na última semana valendo 2 pontos, tá? É importante que vocês façam o maior número possível de tarefas, né? Participem do fórum, façam uma avaliação final, né? Porque se vocês fizerem só uma, eu não vou fazer porque eu não vou precisar de nota. Não confiem nisso, tá bom? Então, a nota final do componente do módulo é o resultado da soma de todas as atividades, sendo que o estudante precisa atingir a média de 7 para o aproveitamento do componente no módulo, tá bom? Então, a avaliação vai ser isso. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Não, assim, só depois quando vier o fórum, daí eu não sei como é que Eu acessa, vou sei mostrar. lá. Não, pode ficar tranquilo que Tá. posso mostrar com o que fiz nas outras turmas, mas daí você vai ver lá no Moodle também, eu vou explicar antes, né? Antes de vocês Sim, fazerem, eu vou não, explicar também como tranquilo. fazer, tá? Bem tranquilo. Tá. Muito bem. Uso do Moodle. Então eu vou lá agora na plataforma do Moodle. Vamos abrir aqui. Vocês estão vendo aqui, deixa eu só maximizar. Vocês estão vendo que eu estou logado na conta da minha mulher aqui. Ela também é professora, ela deu aula hoje a tarde toda. E eu entrei no e-mail dela. Mas enfim, então aqui, ó, né, aqui tá as informações iniciais, né, uma apresentação rápida. O plano de ensino já está disponível para vocês. Eu vou depois disponibilizar esses slides, que já estão ali também. Mas vai ser assim, pessoal. Vai ser o que vocês estão visualizando aí que vai aparecer para vocês. Tá? Acredito que essa primeira semana já está, só não está oculto, só está oculto esses primeiros slides, né? Que é o que eu estou falando aqui agora. E acho que tem mais depois um questionário lá que eu vou liberar ali para vocês. Tá bom? Então vai ser assim, ó. Vai ter, eu sempre vou colocar o link do encontro, o material do encontro, vídeos e leituras. Então, por exemplo, tem um videozinho aqui curto do YouTube, bem intuitivo, bem fácil, bem simples, para vocês entenderem um pouquinho a discussão do porquê a gente estuda filosofia e para que ela serve. Tá? É um vídeo curto, né, acho que são 7 minutos. Esse professor é o Dr. Maurício, ele é professor na USP, se não me engano, né? E ele participa desse grupo, né, chamado Casa do Saber, né, que publica vídeos curtos explicando diferentes temáticas aí da cultura, da filosofia, das artes, da ciência, enfim. Então vai ter esse vídeo aí. Tem um texto introdutório, né, que é de leitura obrigatória,
né? Um texto assim que são 2 ensaios curtos também, falando um pouco sobre a origem da filosofia e a importância do Sócrates para a tradição filosófica. Esse material de leitura complementar é só se vocês realmente querem aprofundar a discussão. Ele é uma leitura complementar. É diferente desse item aqui da leitura obrigatória. A leitura obrigatória vocês têm de fazer, faz parte do... Ela conta a carga horária do componente. Tá? A leitura complementar, não. Ela é uma leitura, como diz o nome, complementar. Vocês podem ou não fazer a leitura delas. Como eu sei que vocês são muito dedicados, muito estudiosos, aos domingos à tarde vocês vão sentar na frente do computador e vão ler, tá? E aí eu vou ficar bem feliz com isso, né? Eu vou visualizar que vocês estão estudando filosofia, né? Ou talvez no sábado à noite também, na sexta à noite, né? Vocês podem escolher esses horários aí para fazer essa leitura complementar, tá bom? E o primeiro questionário. São 2 perguntas bem simples, tá, pessoal? Deixa eu editar aqui e abrir ele para vocês. Ativar a edição. Estão falando ali que é melhor ter um encontro pela manhã. Eu já vou chegar lá. Calma aí que esse é um item da nossa pauta, o próximo item. Deixa eu só habilitar aqui e daí a gente discute isso. Desculpa que eu não estava vendo o chat lá, mas eu só estou explicando aqui, a gente já vai para essa pauta aí também, tá bom? Ó, é um questionário, são 2 perguntas. Vocês têm uma tentativa, tá? Vocês têm ele para responder até domingo às 23h59, certo? Depois vocês assistam, acessem com calma e vejam lá. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Voltando então aqui, pessoal. Para minha apresentação, deixa eu voltar aqui. Tá, então a chave de inscrição, tudo ok, né? Encaminhamentos. Primeiro encaminhamento. Dia e horário do encontro. Eu levantei 3 possibilidades. Terça-feira. Porque assim, ó, pessoal, né? Eu não sei como é que tá a rotina de vocês, né? Mas eu, assim, eu tenho outros mais 3 componentes que eu estou trabalhando, né? Então, eu já tenho aula na quarta noite, na quinta noite e na segunda noite. As manhãs, para mim, é tranquilo, tá? Se vocês quiserem fazer na terça-feira de manhã, para mim não teria nenhum problema. Alguém comentou, me mandou um e-mail também dizendo que talvez a turma gostaria que fosse de manhã, né? Então eu deixo essas 3 opções, tá? Pode ser na terça-feira de manhã, pessoal. Vocês podem responder no chat agora. Não é isso que eu quero. Aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, aham. Sim, tá dando pra ouvir. Tá, então vou fazer assim, pra gente... Alguém se opõe de ser na terça-feira de manhã às 10 horas? Pode ser, pessoal? Terça-feira de manhã. Então vamos fazer assim, ó, só pra gente registrar isso. Votem nessas opções aqui, ó. Terça-feira de manhã, 10 horas é a número 1. Terça-feira de noite, às 19h30 é a número 2. E se vocês tiverem outra, especifiquem qual que seria, tá? Votem no chat, por favor. Tipo Consup. 1, 2, 3, valendo. Pessoal, vamos se concentrar. 1, 2 ou 3. Apesar da Carol querer sacanear nós aqui agora, né? Agora vamos nos concentrar na votação. 1, 2 ou 3. A Carol que é à tarde mesmo. Desculpa, Carol. Não, mas eu é à noite. À noite, desculpa, à noite. Eu já fui uma Carol. A gente pode intercalar também, pessoal. A gente pode fazer um dia de manhã, um dia à noite, para poder contemplar o maior possível Não, de sir, pessoas. a maioria prefere de manhã. É Tá? votação correta de manhã, então. Eu Não, só prefiro de noite por causa do trabalho, que eu trabalho na internet. E eu trabalho melhor de manhã, mas claro, tranquilo, pode ser de claro, manhã igual. claro. Tá. É que à noite eu jogo. Tá, tá bom. Ficamos então na opção 1, pessoal? Terças, às 10 horas? Aham, é isso aí, senhor. Então tá. Fica o registro, terça-feira, às 10 horas. Próxima terça, então, 10 horas, todo mundo em frente ao Meet. Ok? Outra decisão. Grupo do WhatsApp. Vocês acham que a gente precisa criar um grupo de WhatsApp? Quem acha que sim, vota 1. Quem acha que não, vota 2.
Vários uns, várias votações com o número 1. Mais alguém se manifesta? Eu acho que sim. Bom, eu vou ser franco com vocês. Eu, particularmente, não gosto, né, de grupos de WhatsApp. Tenho alguns que eu participo, eu tô morrendo de vontade de sair. Só não sei como ainda, mas enfim. Eu acho que é bem importante para vocês, nesse caso, né, nesse contexto de excepcionalidade, a gente ter um grupo. Eu vou dar minha opinião agora, tá? Só que eu não faço o grupo, tá? Depois alguém fica responsável, eu vou disponibilizar o meu celular para vocês, e alguém cria o grupo e me coloca aí. O menos possível de conversa, sem criar grupo paralelo, tá? É um grupo único da turma. E, assim, informações, eu particularmente vou fazer 3 coisas. Primeira delas, informar o horário do encontro, apesar de no Moodle isso aparecer também, disponibilizar o link do encontro e as demais informações, tá? Vou disponibilizar também as gravações, né, por esse grupo, o link do YouTube, tá? E o mais sintético possível. Algo mais ou menos assim, pessoal, encontro hoje, 9 de março, ou sei lá, encontro dia 16 de março, 10 horas, nesse link. Só isso, tá? A Lavínia está dizendo, nos grupos de matéria todo mundo é sério. Eu espero isso de vocês também. Senão, vou rogar pragas para cada um, tá bom? É que, senhor, a gente tem. Se a gente tiver esse grupo, a gente vai ter 4 grupos. A gente tem o Info 1, que é o que todo mundo conversa lá. Daí tem o Info 1 Informações, que foi criado depois porque estava dando muita bagunça no Info 1, e daí é só as informações. Daí tem o Info 1 Programação, que a gente vai ter agora, né? E o Uhum, Info 1 agora é Filosofia. Então, pode provavelmente ser. não vai ter nada de mais, assim, no grupo. Tá bom, tá Vai bom. ser tudo no Info 1 normal. Confiarei em vocês, tá bom? Certo? Mas, enfim, eu vou mandar o meu celular aí para Carol, que é a representante da turma, e aí, enfim, se ela quiser, ou outra pessoa quiser assumir essa tarefa, aí ela designa isso, tá? O WhatsApp bombava mais nas aulas do que agora, eu posso imaginar. É que assim, a gente não se conhece muito, a gente não fica se É. falando muito. Sim, 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 sim. Ó, bom, se tiver essa finalidade nobre de conhecer um pouco mais vocês, seria importante. Mas eu, sinceramente, para falar bem a verdade, eu não sei, eu nunca criei um grupo no WhatsApp, né? Eu não sei como cria, tá? Então, por isso que eu já disse, né? Já deixo bem claro agora. Alguém responsável que faz isso pode fazer. Não precisa necessariamente ser a Carol. Eu falei nela por causa que é representante da turma. Mas alguém que pode agilizar isso, faz e entra em contato comigo, manda um e-mail, enfim, comunica alguma coisa nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver mais se precisar falar mais alguma coisa. Vamos voltar lá para a apresentação, mais algum encaminhamento. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Agora, fale agora, ou pode falar em outro momento também. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Nada ali até agora. Tá bom, beleza. Se alguém tiver mais alguma outra pergunta, quiser fazer também depois para mim, mandar por e-mail também, individualmente pode fazer isso também, tá? Em todos os questionários teremos apenas uma tentativa? Pergunta a Júlia. Não. Terá o questionário final que vocês vão ter mais de uma tentativa, tá? Esse agora, eu coloquei uma tentativa só, Júlia, porque assim, ó, eu quero que vocês pensem bem na resposta antes de vocês publicarem ela, tá? São perguntas bem introdutórias, tá? Mas são perguntas bem importantes, até para mim fazer um levantamento de como que vocês sabem, como é que vocês entendem, como é que vocês estão entendendo esse primeiro contato com a filosofia, se é o primeiro também, né? Mas, por isso que eu coloquei só uma tentativa, tá? E como é uma resposta dissertativa, Júlia, ela é de escrever, tá? Então você não precisa estar redigindo de novo, escrevendo de novo, né? Pensa bem, escreve num outro arquivo, depois só joga lá, tá? Por isso que eu coloquei uma tentativa.
Mas os outros questionários, aí eu posso colocar mais de uma tentativa, né? Daqui um pouco nos de resposta de marcar, né? De múltipla escolha, posso colocar uma, duas alternativas. Tá bom? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu estou Não, olhando o senhor. chat agora. Só Ok? já Beleza. enviei o link do grupo, daí é só tu apertar que tu vai entrar. Se tu tiver com o WhatsApp web aberto aí. Eu Se não não, tu me tô. envia o teu número. Me fala o Sim. teu número que daí eu já envio pra ti. Tá, eu te mando. Eu sou analógico, tá, Carol? Eu vou te mandar um e-mail e daí depois Tá bom. eu vou te dar esse serviço, tá bom? Tá. Ou tu me manda no e-mail, responde no e-mail ali também, manda esse link aí pelo e-mail. Eu não tô com o WhatsApp web agora, tá? Aberto. Porque eu tô no computador da minha mulher, né? Então, quanto menos coisa eu Sim, sim. mexi aqui Não, nas só se coisas tu quiser dela. falar o teu número, que daí eu já anoto aqui e já te adiciono. Tá bom, tá, vai. É 549 Uhum, 9679 uhum. 7656. Tá, deixa eu confirmar. 54 9 96 79 76 56. Isso aí, tá? Uhum. Certo, pessoal? Eu acho que de minha parte era isso, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Um bom curso para todos nós, tá? A gente extrapolou um pouquinho o tempo. Vamos tentar fazer encontros. Na verdade, é assim, ó, né? A gente vai trabalhando. Eu nunca tinha trabalhado dessa forma, né? A gente vai aprendendo. Hoje, como foi um pouco, a gente teve esse momento um pouco mais de apresentação, da gente se conhecer, a gente demorou um pouquinho mais, né? Mas eu vou tentar fazer os encontros quando fizermos mais enxutos, tá? Também acho que a gente não vai fazer todas as terças-feiras de manhã agora, né? Não há necessidade, né? A gente tem 25% só da carga horária do componente que tem que ser de encontro síncrono, né? Então, só essa semana a gente gastou quase 1 hora já. É 1h07 por semana, né? Então, a próxima semana a gente faz um encontro mais curtinho, né? Algumas atividades, leituras a mais na plataforma e é isso aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma satisfação tê-los conhecido, ainda que foi dessa forma, tá? Deixa eu interromper aqui minha gravação. Para a apresentação. Qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá bom? Por hoje era isso, certo? Assim que eu tiver a gravação e eu disponibilizo ela para vocês lá na plataforma do Moodle e nesse grupo do WhatsApp agora recém-criado, tá bom? Certo, gente? Um abraço para vocês, uma boa noite, fiquem bem, se cuidem, use máscara e nos vemos via Meet, ok? Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, senhor. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu interromper a gravação. Tchau.